Oi, gente, vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou me reportar mais uma vez a um vídeo que eu assisti do Rico Inglês, que eu acho bastante interessante, os comentários dele são muito pertinentes. E ele faz um vídeo assim, que ele compara que as pessoas que querem estudar o cangaço, em especial o cangaço lampiônico, quase todo mundo começa com aquela empolgado, achando a história bonita, bela, atraente. Aí ele faz uma comparação com o cavalo paraguaio, né? Aquele cavalo que a pessoa compra, né? Leva para casa e quando vai descobrindo aos poucos que aquelas qualidades, aquela beleza, aquilo que viu e que mais interessou ao adquirir o cavalo paraguaio, aí depois o cavalo vai se tornando assim, insubordinado, vai se tornando agressivo, vai se tornando um animal indócil, né? E assim que nós vimos esse lado realmente de quem estuda o cangaço, sempre se empolgando, achando uma beleza, a história, tudo isso, mas depois com o decorrer do tempo, vem a decepção, né? Aquilo não era o que eu pensava, né? Aquilo não era o que eu gostaria que fosse, ou como eu pensei, imaginei e sonhei. Então, falemos então também sobre o Humberto Mesquita, que postou um vídeo, né? Não recordo qual canal, ele fez vários, né? E ele foi um dos que mais se interessou pela história do cangaço depois que conheceu a Cristina Machado, da Mata Machado, que era uma paulistana, né? E ela que estudava já na universidade e queria, então, defender uma tese, escrever um livro lá, que escreveu realmente sobre táticas de guerra, e então aí ela foi procurar descobrir os ex-cangaceiros, né? E ela queria aprender táticas de guerra, tanto que o livro dela é exatamente ela explora isso, como se fazer guerra, que na verdade é um engodo, é um engano. Ela ficou redondamente enganada, porque a Virgulina nunca fez guerra e ela não sabia fazer a diferença entre guerra e movimento, qualquer outra coisa, que também não foi movimento. O cangaço não foi um movimento. Não havia nenhum cangaceiro, principalmente no Lampião, que tivesse ideologia, né? Ela tinha ideologia, que era aprender a tática de guerra, certo? E o Mesquita, ele fala exatamente isso, como é que ele conseguiu, passagens aéreas, conseguiu descobrir a suposta filha do Virgulino e da Maria Bonita, que não era Maria Bonita, e em se tratando de falar sobre a Maria Bonita, vamos agora ao fato. Este livro daqui, né, que por sinal é muito comentado, do pesquisador João de Souza Lima, eu vou falar porque o livro é meu, eu comprei, adquiri, então eu posso fazer a crítica, porque o livro, quando ele é vendido, passa a ser nossa propriedade, né? Ele teve as ideias dele, escreveu, tudo bem, ganhou o dinheiro, eu paguei, não foi dado, não foi emprestado, nada, então eu posso fazer a crítica ao livro. Então, vejamos, como eu estou falando sobre essas coisas, que nós somos enganados. Quer dizer, quem é enganado? Né? Quem compra o cavalo paraguaio, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que aqui na página 21 desse livro, na página 21, né? Até eu coloquei aqui, ó, vejam, tá grifado aí, certo? O João, que é reconhecido um dos grandes escritores da literatura do cangaço lampiônico, ele comete um erro gravíssimo aqui,
E é porque as pessoas que vão estudar não pesquisam, não tomam informações, não fazem a checagem, não vão buscar. Será que isso é verdade ou não? Ou é um cavalo paraguaio, né? Então, ele colocou aqui, vejam só, a moça chamada Deia é a que passou a ser chamada Maria Bonita, apelido que Lampião botou. Apelido que Lampião botou. Gente, a Maria de Deia, segundo ele, que ele foi procurar o ex-marido dela, o Zé de Neném, essa Maria que acompanhou o Virgulino, por alcunha Lampião, ela jamais soube que iam chamá-la de Maria Bonita. Isso foi uma invenção de um jornalista também. Então, ela sumiu, eu digo sumiu, porque essa senhora nunca ele apresentou. Já que ele fez tanta pesquisa, ele nunca apresentou o batistério da Maria, a certidão de casamento, que provavelmente ela deve ter casado, provavelmente, né, com o Zé de Neném, que era primo dela, e ela deve ter casado na igreja. Mas essa criatura não tem nenhum documento, não tem certidão de óbito. Então ele coloca uma barbaridade dessa. Isso é vergonhoso. Tá aqui, ó. Tá aqui para vocês lerem. Que ele diz que o Lampião, o Virgulino, foi que chamou Maria de Déia, chamou a Maria de Déia de Maria Bonita. Uma outra mentira, outro cavalo paraguaio é dizer que aquela música Acorda Maria Bonita, levanta para fazer café. Gente, isso não foi do tempo da Maria Bonita, da Maria, isto é, da Maria de Déia, da Amásia do Virgulino. Não pode ter sido. Por quê? Porque essa gravação dizem que foi o Volta Seca, né? Dizem que foi, mas acorda para fazer café, o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Vejam, se a mulher sumiu ou nunca houve essa mulher e ela nunca soube que era Maria Bonita, o Virgulino tampouco ele deu essa alcunha dessa Maria, que também o Mesquita, Humberto Mesquita, disse que chamavam, né? A Dadá, a Sila, né? A suposta filha expedita, a suposta neta, porque se é suposta filha, é suposta neta também. Nunca ela foi conhecida por Maria Bonita. E também ele disse que não ouviu falar, o Mesquita não ouviu falar em Maria do Capitão, em Maria de Déia, chamavam Maria. Um outro detalhe, que o Labareda, né? O Labareda, que era um marginal, foi preso, cumpriu pena, depois trabalhou, se não me engano, no Instituto Nina Rodrigues, eu não sei. Ele disse que a Maria não era bonita. Ele disse que era desbundada, não tinha bunda, era batida e não tinha as pernas grossas, como as pessoas dizem por aí. Foi o Labareda quem disse isso. Ele disse para o Humberto Mesquita. Tem um vídeo do Humberto Mesquita falando sobre isso, se não me engano, no canal aí Cangaçologia. Eu não dou certeza, gente, porque eu já assisti vários, né? Então, como é que a pessoa que se diz, né, escritor, autoridade para falar, né, aí vende exatamente o cavalo paraguaio e muita gente compra. Essa história, inclusive essa foto, não se sabe se é exatamente dessa Maria, né, porque essa foto daqui, ela está sentada, pegando o chapéu, né, já está com o cabelo cortado à la homme, que chamava naquela época o cabelo à la garçonne, que era em francês, né, esse nome é francês, né. Aí essa Maria daqui, e o filme que eles dizem que é do Benjamin Abraão, a autoria do Benjamin Abraão, você vai ver que tem um monte de fotos de várias mulheres que dizem que é a Maria, que é a Neném do Ouro, que é o Virgulino, um Virgulino que está rezando, dizer que Virgulino, um psicopata, era religioso, aí é demais, né?
Dizer que um Virgulino era uma pessoa boazinha, desse as costas para ele, para ver se ele não matava. Então, tentasse sair do grupo, né? Ele não permitia. Depois que as mulheres entraram para acompanhar esse cangaceiro Virgulino, depois a Dada entrou para acompanhar o Corisco, e assim algumas outras foram, inclusive, levadas sem querer para o cangaço, eram estupradas, né? Imagina as garotas, a Cila não sabia a idade dela, ela deu muito depoimento, ela não sabia que era irmã do marinheiro, né? Porque a família dela era toda de cangaceiro, né? Mas só que esse detalhe da Cila, ela não foi criada pelos pais, porque ela ficou órfã muito pequena, né? Naquela época, a prole, as mulheres tinham muitos filhos, e a mãe dela e o pai morreu, e ela foi criada por uma outra pessoa, uma outra família, foi dada, né? E essa família criou, mas depois ela vai para o cangaço, que ela era prima do Zé Sereno, família também do tal daquele ferrador, o Zé Baiano, ferrador de mulheres, né? E ela queria acompanhar esse Zé Baiano, mas Zé Baiano foi morto antes. Como foi morto antes, não foi buscar a Cila. E a Cila, depois, vai conversar e vai dar depoimento que o que mais traumatizou as mulheres no cangaço foi a morte da Lídia, que era a Másia do Zé Baiano, né? Porque ele matou-a a pauladas, esfacelou a cabeça dela a pauladas, porque ela não queria, né? E não queria o Zé Baiano, e o Zé Baiano com raiva, né? Porque ela traiu com outro cangaceiro, né? Aí ele matou a pauladas. Então, a história do cangaço é uma coisa assim, muito que a pessoa tem que ter cuidado para estudar, né? Porque são exatamente essas pessoas que entram assim para querer entender sobre o cangaço, né? É uma história que já foi puxada para cá, puxada para lá, eu digo que é uma salada, né? Uma salada dessa bem salgada, né? E as pessoas se empolgam, mas estão, às vezes, comprando esses livros, né, na sua maioria, que são exatamente os cavalos paraguaios. Então, esse daqui mesmo é um cavalo paraguaio. Você pensa, eu comprei o livro, né? Aí você pensa que está comprando uma obra que vai falar sobre o cangaço, só tem conversa, né? Inclusive tem gente incrível, incrível. O livro aqui tem diálogo da Maria de Ideia, ou Maria Bonita, que nunca soube o que é Maria Bonita, na hora do parto. Mas como é que alguém sabia que a Maria estava grávida, estava parindo, e que o Lampião fazia os partos, e que a Maria brigava com o Lampião, chamava ele de canela de viado, canela fina, né? Olha, gente, por favor, se não existe digamos assim, existem algumas fotos que são atribuídas a que o Benjamin Abraão tirou, e alguns outros fotógrafos, muito pouco, porque o Lampião não se deixava fotografar, é lógico, para não ser identificado, para não ser reconhecido, né? Porque quando eles iam atacar um lugar assim, tudinho, parecia assim um bando de formiga, ninguém sabia, ou de abelha, ninguém sabia quem era quem ali. Chegava tudo com a roupa igual, cheio de penduricado, tudo cheio de frufruzinho, cheia de coisas na roupa, inclusive usando bustier, né? Que mais Virgulino gostava, ele queria ter seios de mulher, né? Então, psicopata, pedófilo, que ensinava as crianças a atirarem, pegava tudo que era gente, assim, garotos, criminosos, inclusive Volta Seca, entrou para o bando, deu uma brigada lá parece-me com o Zé Baiano, né? E saiu, foi para outro canto, quase vão às vias, né? Mesmo, de fato, quase se matam, mas essas histórias no cangaço são assim. O cangaço é, sobretudo, uma história de crime,
uma história que as pessoas se aproveitam muito para vender, inclusive soube que vai haver agora um encontro, né? Aí dizem que cangaço é cultura. Quem já viu cultura de quem vive matando, de quem vive estuprando, isso não é cultura, isso é crime mesmo. Portanto, hoje o meu comentário foi para dizer ao rico inglês que ele está certíssimo sobre o cavalo paraguaio e sobre essa aberração que tem aqui dizendo que Lampião foi quem batizou Maria Bonita. Gente, aí tenha dó. É muito para quem estuda. Viu? Quem estuda com seriedade.